Unidade 7. Bem-vindo a ela. Vamos tratar de probabilidade. Né? O que é isso? Probabilidade. Né? Que é, do ponto de vista estatístico, a chance matemática de alguma coisa acontecer. Tá? Para a gente falar de probabilidade, alguns conceitos são importantes e vamos a eles. O primeiro conceito importante é o conceito de experimento aleatório. O que é isso? Um experimento aleatório, ou também chamado de fenômeno aleatório, é aquele que, repetido em condições idênticas, apresenta resultados diferentes. Bom, então o lançamento de um dado. Vamos pensar lá num dado com 6 faces. Então, eu sei que cada vez que eu lançar vai cair um dos números de 1 a 6, correto? Só que eu nunca posso prever quem vai cair. Não consigo prever. Né? Então, por isso ele é um experimento aleatório. Porque, repetido em condições idênticas, gera resultados diferentes. O lançamento de uma moeda também é um experimento aleatório, correto? Os sorteios, em geral, o bingo, né, tão conhecido, ele é também um experimento aleatório. O sorteio da Mega Sena é um experimento aleatório, correto? Apesar de alguns acreditarem que há alguma manipulação aí, do ponto de vista estatístico, ele é um sorteio aleatório. Não é possível prever, né, o resultado. Então, sempre gera resultados diferentes. Então, um outro conjunto importante, outro conceito importante é o de espaço amostral. E o que é isso? É o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento. Então, por exemplo, o experimento aleatório é o lançamento de um dado. Então, quais são os possíveis resultados? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse é o meu espaço amostral. E o número de elementos desse espaço amostral são 6. Tá certo? Então, isso é o espaço amostral. Ok? Então, são todos os possíveis. No lançamento de uma moeda, quais são os possíveis resultados? Cara e coroa. No jogo da Mega Sena, quais são os possíveis resultados? Eu tenho 60 possíveis resultados. Tá certo? E dentro ainda desses conceitos introdutórios, a gente tem o conceito de evento. E o que é evento? É qualquer subconjunto de um espaço amostral. Então, para dar um exemplo bem simplesinho, eu quero o lançamento de um dado, como eu falei, e selecionar somente os resultados pares. Então, isso é um evento. Por que é um evento? Porque ele sai do meu espaço amostral. Né? O espaço amostral que era o lançamento de um dado, o experimento aleatório, que é o lançamento de um dado, né? O espaço amostral de 1 a 6, e aí eu tenho quais são o evento, números pares. São o 2, o 4 e o 6. Então lembre-se disso, o evento ele sempre vai sair do meu espaço amostral, ok? Então eu podia também falar um outro evento no lançamento de um dado, é ser número maior que 3. Então seriam o 4, o 5 e o 6. Lembre-se disso, ele sempre vai sair do meu experimento aleatório, tá certo? Ele sempre é um conjuntinho, um pequeno conjunto, um subconjunto do experimento aleatório, correto? E o cálculo da probabilidade? Como é que a gente faz para calcular a probabilidade? Então, eu coloquei até a fórmula aí, observe, é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Então, a gente vai lembrar daquela relação de parte para o todo. Né? Se eu tenho, por exemplo, vou voltar àquele caso lá do sexo, se eu tenho 50 homens, né, e tenho 30 mulheres. Então, num sorteio, qual que é a probabilidade de que saia um homem? Então, o que eu vou fazer? Qual é a quantidade de homens? São 50. E o total de pessoas? 80. Então, eu vou pegar 50, dividir por 80, e se eu quero em porcentagem, eu multiplico por 100. Lembrando que, como é um valor em porcentagem, né, o máximo em porcentagem é 100%. Tá certo? E, claro, fazendo esse cálculo, se eu quero, por exemplo, descobrir os do sexo feminino, eu posso fazer 30 por 80 também, ou simplesmente de 100 do todo, eu retirar a porcentagem de homens, correto? Então o cálculo de probabilidade é sempre muito simples. Lembre-se da ideia de parte para o todo. Aí a gente tem a probabilidade da união de dois eventos. E aí eu tenho que observar duas situações na probabilidade da união de dois eventos. Quando não há elementos comuns entre os conjuntos e quando há elementos comuns, correto?
Então, quando não há elementos comuns, como é que eu faço o cálculo da união de dois eventos? Basta somar a probabilidade de acontecer cada evento, correto? Então, como está aí, a probabilidade da união de dois eventos A e B é a soma da probabilidade de acontecer A com a probabilidade de acontecer B, correto? Agora, quando há elementos comuns, ou seja, quando há elementos que estão no conjunto A e estão no conjunto B, o que eu preciso fazer? Vou fazer igual, vou somar o A com a probabilidade de acontecer B menos a probabilidade de acontecer a interseção. Ou seja, eu estou, como a interseção está sendo contada duas vezes, eu estou retirando isso, como se eu estivesse fazendo uma correção. Tá? E a probabilidade condicional? Né? Olha, o próprio nome já fala, condição. Então, quando a ocorrência do evento A está condicionada à ocorrência do evento B. Então, indica-se exatamente isso. Qual a probabilidade de ocorrer A, sabendo-se que B ocorreu. Então, sabendo-se, veja aí, A barra B significa a ocorrência do evento A, sabendo que B vai ocorrer ou que ele já ocorreu. E quando acontecer essa condição, qual que é a fórmula para o cálculo? Né? É a probabilidade da interseção de A com B dividido pela probabilidade do evento ou do evento B acontecer, correto? E a probabilidade de dois eventos sucessivos ou simultâneos, né? Como é que a gente vai fazer o cálculo? Para avaliar a probabilidade de ocorrerem dois eventos simultâneos, eu vou fazer o produto da probabilidade de ocorrer um deles e a probabilidade de ocorrer o outro, sabendo que o primeiro já aconteceu. Então, a fórmula é, né, a probabilidade de acontecer A vezes a probabilidade de acontecer o evento B, né, quando os dois eventos são simultâneos. E mais informações sobre probabilidade, sobre o cálculo e ver outros exemplos com maiores detalhes, você vai até a apostila, você vai ter lá maiores informações, inclusive com exemplos para você entender melhor como é que acontece. Ok? Bom trabalho!